Eu tenho várias perguntas aqui, você me deu vários ganchos, mas eu queria iniciar por uma, né? Porque o Partido Novo, ele não usou o fundo eleitoral, pelo menos na última eleição presidencial. Essa outra agora eu já não acompanhei tanto. E eu achei que aquilo foi um tiro no pé, cara. Porque, pô, a gente não quer usar esse dinheiro público, acho um absurdo, mas ao não usar eles cresceram menos, né? Na verdade, eles foram engolidos por outros que usaram e acabaram crescendo. Você pretende usar o fundo eleitoral ou não pretende? Pretendo. Sendo muito, a gente tinha a mesma posição do Novo e simplesmente não dá para concorrer fora, por exemplo, aqui de São Paulo. Ou candidatos nossos que têm uma rede social tão grande permita que exista doação privada. Não existe, em alguma medida, doação privada honesta fora aí de alguns estados. O que eu quero dizer, se você está recebendo muito dinheiro privado concorrendo a algo no Piauí, provavelmente tem algo de errado no que você está fazendo e no dinheiro que está entrando. Porque, em geral, são empresários interessados em comprar algum acesso. Favores, né? O famoso crowdfunding, aquela doação sincera, picadinha, que é base, por exemplo, de boa parte da política americana. Não existe ainda no Brasil, em volume, para você espalhar para centenas ou milhares de candidatos. Imagina, só os candidatos vai ter mais, o nosso partido vai ter mais de 1.000 candidatos esse ano. Multiplica por todos os outros partidos. Tem gente doando para isso? Não, não tem. Então temos um problema, claro. Só que todos, ou a maior parte, dispõem de muito dinheiro. Então como é que eu vou concorrer com eles em outros estados? Então, sendo pragmático, se eu quero tornar o Brasil um país sério, definitivamente eu preciso eleger pessoas. E para eleger pessoas precisa de dinheiro. É isso. Só que o Novo, olha só, eu tenho muitas críticas ao Novo. O Novo tava num período, como nós, otimista com aquele ganho de cidadania. As pessoas estavam falando em, Operação Lava Jato, não tem um bandido de estimação, olha as doações do Odebrecht. Então, havia um otimismo na ideia de que o brasileiro ia participar da política. O que aconteceu com o brasileiro que estava fazendo isso? Ele estava tomando detergente semana passada. Né? O brasileiro que queria mudar a política, ele tá falando, o Flávio, ele só é amigo do Vorcaro, ele pediu um dinheiro para gravar um filme. Não, isso é absurdo. Isso é completamente insano. Estas mesmas pessoas... Isso é o que apareceu, né? Exato. Não, assim, sendo claro, né? Eu já até falando com jornalistas que fazem cobertura. Vazou pela Polícia Federal. E a Polícia Federal vazou pelo Intercept. Se a Polícia Federal vazou pelo Intercept, isso significa que foi a facção da Polícia Federal lulista. E se eles tiveram acesso àquilo, eles têm acesso a mais coisa. Quem tem acesso àquilo também consegue ter acesso, por exemplo, às quebras de sigilo bancário do Vorcário para saber pra onde ele mandou esses dinheiros naquele período de tempo que eles estavam negociando. Então eu acho que vai começar uma tortura com o Flávio. Se eu fosse alguém do outro lado, eu não ia vazar tudo de uma vez. Porque aí você vai aos poucos, né? Vai minando todo o capital social dele aos pouquinhos. Exatamente. O caso justifica de uma coisa e fala, não, foi só isso, daqui a pouco aparece mais e mais. Sim. Ainda fica com fama. Aliás, fama não, na realidade é mentiroso, né? Tá mentindo e tá aparecendo cada vez mais coisas. O que saiu na imprensa foi que a equipe do Flávio não sabia dessa transação. E aí teve uma reunião de emergência. Mas como é que você não conta pra gente? E ele, eu não achei importante e tal. Tem um amadorismo muito grande. E assim, muita gente... É que assim, eu vou ser justo agora com a galera do mercado financeiro. Tô falando dos bancões, a galera que fica tomando essas decisões, que criaram o trade Tarcísio, tentaram o trade Ratinho. Eu sempre falava, cara, olha direitinho o grande mapa, assim, pra você perceber que não vai dar. Eu já sempre falei, não tem candidatura Tarcísio. Não faz sentido pra família Bolsonaro permitir pro Tarcísio candidato. Não dá pra ter o Ratinho, porque o Ratinho tá no Banco Master. O Ratinho vai sair um monte de coisa do Banco Master com o Tayaya, lá no Paraná, ele e o pai vão pular fora. Batata. E pelo menos no caso do Flávio, eles ficaram escaldados e ele não tá conseguindo apoio do mercado financeiro institucional, vamos colocar aí. Tem uns influencers e tal que, não, agora é Flávio, mas difícil. Só que mesmo eles têm que entender, o Flávio é o cara com o maior telhado de vidro de todos. Há muito tempo na política, né? A gente tava discutindo isso hoje, no café da manhã. Todo mundo que tá há muito tempo na política tá sujo. Isso é um grande problema. Você é novo na política, então a gente eu tô provavelmente... Não, vou dar exemplo, o Kim ganhou a eleição pra deputado federal em 18. O Flávio tá há muito tempo, mas assim, você consegue fazer as coisas sem ser ladrão. Eu vou encontrar, mesmo na direita, bolsonarista, e na esquerda, pessoas que não cometem o crime. Estar na política, você consegue fazer sem se sujar. Você não acaba fechando os olhos pra muita coisa? Lá dentro... Uma pessoa lá dentro, entendeu? Até porque... Eu falo pra Malu, né? Já me perguntaram várias vezes, você não pretende entrar na política? Eu falo, cara, não, porque o círculo à minha volta seria muito insalubre. Você tem que ficar dando tapinha nas costas de cara que faz um monte de coisa errada, entendeu? Você pode até não se envolver, mas você vai ter que apertar a mão do cara, vai estar junto. Você tem que entender o deputado como se fosse uma espécie de um advogado seu,
que vai ter que ser colocado para negociar com os bandidos. É isso. E o deputado tem que saber isso. Que ele tá ali numa posição de andar com gente insalubre e ter que negociar e ser simpático com gente escrota. Vou dar um exemplo. Para passar um projeto de lei, vou dar um exemplo do Kim. Ele precisa convencer vários deputados do Centrão que estão no orçamento secreto. A maior parte dos votos para passar os projetos vão cair nesses caras. O interesse desses caras não é nem um pouco republicano. Eles sabem que o Kim não é do esquema. Então, existe um limite na relação. Só que você vai ter que lidar com o cara. Você vai ter que lidar com o cara mesmo sabendo que ele tá desviando o dinheiro da saúde na cidade dele, que ele tá vendendo o voto dele pro governo dentro de uma determinada circunstância. É muito escroto. E assim, é cada vez mais escroto com quanto você vai entrando. E conforme você vai afundando nisso, você vai percebendo que a política, especialmente a brasileira, é uma das coisas mais, desculpa o termo, escrotas do mundo. Eu quis fazer esse mergulho, e eu tornei minha pré-campanha uma espécie de uma terapia sobre o que é a política brasileira. Que eu quis fazer isso para as pessoas. Porque todo mundo fala assim, o problema do Brasil é o STF. A STF é um problema no Brasil desde 2012. Se a gente falar que o problema é o STF, a gente está olhando um recorte imediato de um problema que é consequência de algo maior. O STF é consequência de um sistema político que necessariamente é corrupto e que precisa da Suprema Corte garantindo esses elementos. Tanto que os superpoderes do STF vêm no fundo de um acordão que foi proposto pelo Romero Jucá, que é lá de Roraima, naquele famoso áudio que vazou dele, que a gente precisa fazer um grande acordo com o Supremo e tudo. E ali estava dando a linha do que precisava ser feito com o Alexandre de Moraes, do inquérito, de destruir a Operação Lava Jato, e depois ele indo pra cima do Bolsonaro, ou seja, todo aquele desenho foi um desenho que esses caras montaram. Mas o que é a política brasileira? Quando eu comecei a rodar interior do Pernambuco, interior do Ceará, interior do Maranhão, eu comecei a olhar, cara, e eu comecei a mostrar para as pessoas, isto aqui não existe, isso aqui é uma fantasia, milhares, estou falando milhares, bem no plural, de cidades que não têm a menor capacidade de sustentar, que vivem de dinheiro que é coletado de você, que está aqui, você, dele que está ali atrás do monitor, das pessoas que estão assistindo. Esse dinheiro vai para lá, esse dinheiro é roubado quase sempre, as emendas que saem de Brasília e vão para esses municípios são desviadas, a população vende o voto pro político corrupto, a população não exige nenhuma melhoria em termos de indicadores de saúde, segurança, educação, nada, e ela vai vendendo o voto dela, e esse jogo vai rodando, e esses caras em última instância são os caras que elegem os deputados do Centrão, que em Brasília vendem o voto, que estão em todos os esquemas de corrupção, que acabam colocando, vamos dizer, no TCU, nas famosas indicações que ninguém acaba vendo, Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, ministros do STF, seus representantes, e aí você percebe aquilo que eu falei no começo do programa, que nós somos administrados por pessoas do Amapá, de Roraima, do Maranhão, do Piauí, e isso não faz nenhum sentido. Vou dar um exemplo aqui, uma analogia, não sei se estou falando demais, tá? Que essa analogia é bem cabível. Imagina a União Europeia. Na União Europeia, você tem países que estão em condição melhor, condição pior. Mas quem manda é a Alemanha e França. São as maiores potências econômicas, militares, onde há boa parte da criação, os empregos de qualidade. Beleza. E aí você tem os países menores, que eles têm que obedecer critérios, inclusive, para continuar recebendo dinheiro, como foi a Troika funcionando na Grécia, em Portugal, etc. Agora imagina se a União Europeia fosse, de fato, administrada por gregos, portugueses e irlandeses. Eu amo esses três países. Dito isso, não faz sentido. Sim. O Brasil é isso. Ele é uma federação em que São Paulo, Paraná, Minas são administrados pelo Alcolumbre do Amapá. Que o Ciro Nogueira, do Piauí, manda na gente. E qual o problema disso? Não tenho nada contra o Estado em si. Agora, é como você pegar a pessoa que tem o pior Estado, com os piores indicadores, com as piores práticas políticas e botar pra mandar nos outros lugares. E isto é o que tá. Isso, em última instância, é o que gera o STF com superpoder. É isso que, que gera os altos impostos que a gente paga, que gera corrupção, que gera a impossibilidade de você ter um país sério. Só que ninguém nunca teve coragem de botar o dedo nessa ferida. E eu falei, vou colocar, porque o verdadeiro sistema é esse. Não, o sistema, sei lá, o André Esteves sentou com o Alcolumbre. Não, o sistema é diferente. O sistema começa com um prefeito, uma cidade de 2 mil habitantes, cujo orçamento vem 97% de repasses da União. O sistema começa ali. E ele vai avançando para os políticos, para os grandes deputados, para os grandes senadores, e aí esses caras fazem um esquema em Brasília. E esse é o problema que faz que o Brasil não dê certo. E como acabar com isso, cara? Porque o Giordano Bruno, ele tinha uma frase que era muito interessante. Ele falava que é muita ingenuidade pedir para aqueles que têm o poder para reformarem o poder. E aí digamos que você seja eleito, mas tem uma base forte no Congresso. E o STF também tá lá, né? Porque hoje em dia ele também... vocês legislaram isso? Não quero. Não vai ter.
E esse é um esquema muito rentável para quem está na política já há bastante tempo. Como você disse, tem um pessoal que tem dinheiro, que quer fazer políticas de curto prazo, mas esse pessoal pensa a longo prazo, em intervalos maiores, né? E, inclusive, eu fico curioso para saber a sua opinião sobre se tem alguém realmente que manda no Brasil, dado o que o Vorcaro fez. Porque o Vorcaro, ele era um banqueiro de um banco pequeno, que ficou médio, por conta das captações que ele fez com os CDBs do Banco Master, oferecendo, né, rentabilidades muito mais altas do que o normal que você vê no mercado. E esse cara, ele comprou todo mundo. Porque tem gente de esquerda, gente de centro, tem gente da direita, ele basicamente comprou todo mundo. Eu pensei, cara, o Vorcaro fez isso sendo banqueiro médio. O que alguém realmente com muito poder econômico, tipo, se o Elon Musk quisesse, ele comprava o Brasil, pô. Sim. Sim. O que o Vorcaro provou é que a ascensão, quando você dispõe de um fluxo de caixa recheado, que é o que eles fizeram com o Credit Sexta, isso alimentou os CDBs deles, e com caixa, com dinheiro na mão, você pode ir comprando quem você precisa comprar e com base nisso você começa a gerar mais dinheiro. Ele entra num ciclo virtuoso em que o grande ativo é a compra da autoridade. A autoridade é a chave que você abre para você fazer mais dinheiro. Eu tava vendo, por exemplo, tô fazendo aqui um podcast para meter provocação aí para muita gente, pro Tarcísio. Tarcísio recebeu doação do Fabiano Zettel, ligado ao Vorcaro. O Tarcísio fez uma venda muito estranha da EMAI. Por que a EMAI foi vendida pro Tanuri, que é o sócio oculto, o verdadeiro dono do Banco Master? E por que um cara ligado a... Por que a Ambipar estava envolvida nisso e o cara da Ambipar foi parar na Sabesp, que foi privatizada também pelo Tarcísio? Por que o Tanuri, após comprar a EMAI, ele sai fazendo emissão de dívida e essa emissão de dívida foi utilizada para comprar títulos do Let's Bank? Ele comprou uma estatal para emitir dívida e comprar títulos do Let's Bank. Aí o mesmo Tanuri vai no Paraná do Ratinho, parceiro de negócios dele, e aí ele compra... Foi a Copel, e fez a mesma coisa com, acho que não sei se foi o Will Bank ou com o próprio Banco Master. Ou seja, cada chave de acordo político que você abre uma porta em que você tem possibilidade para emissão de mais dinheiro e de dívida, e aí você vai rodando aquele sistema. Até uma hora que o sistema, essa pirâmide ia colapsar, e aí eles foram enfiar ou no FGC ou no BRB. Era o plano dele. Essa ascensão, a gente percebe que ela é muito fácil. Foi eu conversando até com pessoas no mercado financeiro, os grandes banqueiros brasileiros se assustaram. E se você reparar, o plano era perfeito se não fosse o Banco Itaú. Porque quem fez aquela famosa matéria do Piauí, que, né, começou a falar, olha, tá acontecendo um negócio muito grande, que era o caso do Vorcaro, foi basicamente a mando da família dona do Itaú. E o Itaú falou, cara, isso aqui é inaceitável. E ele foi pra cima. E aí o sistema financeiro tradicional, normalmente Itaú, foi pra cima do Vorcaro, e aí entra a Rede Globo, e aí todo mundo vai olhando e falando, nossa, o cara comprou todo mundo. E essa é a verdade, ele comprou absolutamente todo mundo. E foi rápido e fácil. O que eu acho, porque foi rápido e fácil? O escândalo do Master, ele acelera mesmo quando acaba a Lava Jato. E quando não tem mais prisão em segunda instância, e quando todo mundo entendeu que se não tem mais prisão em segunda instância, basta ter contatos no STF e no STJ, que você pode fazer os grandes negócios brasileiros e nada vai acontecer. Eu acho que foi essa motivação do... Pô, ficamos entre 2014 a 2020, todo mundo morrendo de medo que a Operação Lava Jato vai te pegar, todos os amigos foram presos, sabe? Os caras do PMDB foram presos, os caras do PT foram presos, tá todo mundo preso, Marcelo Debrecht foi preso, puta, acabou, vamos voltar pra festa. Aí eles soltaram aquela energia roubalhenta deles, de anos de retenção, ali, e acharam nada vai acontecer. É por isso que o Alexandre de Moraes tinha um contrato lá com a Viviane Barsi, é por isso que o Toffoli entra no jogo, todo mundo entrou. É curioso que o valor que o Flávio pega pro filme seja basicamente o mesmo valor que o Alexandre de Moraes pega no contrato com a esposa dele. A gente começa a olhar essas coisas e fala, ó, todo mundo entrou no game. E realmente todo mundo entrou no game. E o desenho que é feito é para nada acontecer. Agora você falou uma coisa muito interessante que é, o sistema não vai querer se autorreformar. E não vai. Não vai. O desenho que está sendo feito por todos. Envolve os Bolsonaro, envolve o PT, envolve o próprio STF, saber quem vão ser os bodes expiatórios e vão ser jogados pro sacrifício para você ter o menor dano possível pros agentes. É um equilíbrio instável, é meio quase teoria dos jogos. Não pode ferrar muito pro Flávio se não abre uma porta que vai poder ferrar muito para outro. Então, todo mundo tem que, né, aquela famosa ninguém solta a mão de ninguém, versão de esquerda a direita, de todo mundo envolvido. Então, acho que tem um equilíbrio instável. O que a gente precisa fazer? É a tese das contra-elites. Nós temos que formar uma contra-elite. E o que é uma contra-elite? Não é só o povo que resolve, porque o povo tá tomando detergente, e o povo tá, assim, o povo no Centro-Sul tá tomando detergente pro Flávio, e o povo no Nordeste tá agradecendo que o Lula vai dar um vale-gás. Ou seja, o povo
Nunca é o povo que resolve as coisas. Você tem que formar elites, pessoas em posição de poder com esclarecimento, que vão ajudar a desatar esse nó. E aí, por isso que eu fico desesperado com a galera de mercado financeiro, galera do empresariado, galera do agro, que não tem saco pra entender isso. Que se a gente organiza essas pessoas certinho, você começa a quebrar esse jogo. Como eu disse, o escândalo do Banco Master precisou de um Banco Itaú pra você desmontar. Esse jogo só existe porque o Itaú quis. E não é que o Itaú é lindo, maravilhoso, não tô fazendo defesa nenhuma do Itaú. É porque ele virou um problema pro Itaú. Que tal as pessoas terem uma visão mais de longo prazo? E que tal a gente organizar pessoas que na prática não têm poder? E sendo bem claro, qualquer empresário aqui em São Paulo tem muito menos poder do que um político do Maranhão. É um exagero em alguma coisa, mas proporcionalmente não tem comparação. Então, nós somos uma contra-elite. O Brasil produtivo é uma contra-elite. O Brasil que quer trabalhar e viver dos próprios recursos é um Brasil que tem que se rebelar contra esses caras. Por isso, quando eu vou no Nordeste, e por isso que eu cresci nas pesquisas no Nordeste, eu encontro um maranhense, eu falo, você tá puto, né? Você tá puto que você tá ralando e você tá vendo um cara do teu lado aqui vivendo de Bolsa Família e arrumando um emprego na prefeitura. Ele tô puto mesmo. Tô pistola, tô com você. Então, esse cara é nosso aliado. A gente tem que se aliar com todo mundo que quer trabalhar e produzir e a gente formar uma frente pra derrotar os vagabundos, porque os vagabundos não são muito inteligentes, eles só são ousados. Agora, pegando o ponto da segurança pública, porque dentro das demandas do brasileiro hoje em dia, essa se tornou uma das principais, né? É um problema grave. O Brasil, inclusive, tem organizações criminosas que os Estados Unidos querem classificar como terroristas. Eu já vi aí o PCC, o Comando Vermelho, por exemplo. Como é que é a tua ideia sobre isso? Essas organizações têm que ser classificadas de fato como terroristas? E qual seria o plano de missão para mudar a segurança pública no Brasil dentro do que o Poder Executivo pode fazer, no seu caso como presidente, né? Porque isso depende também de governadores. A classificação como terrorista, ela começou a ser usada pelas pessoas muito porque ela é fácil, é uma analogia fácil. Tipo, um terrorista é alguém claramente que eu tenho que combater de um jeito mais intenso. Então todo mundo entendeu. A ideia do direito penal do inimigo que a gente defende é basicamente isso, só que o conceito não é classificar como terrorista. É tanto a facção criminosa quanto um grupo terrorista serem qualificados como o inimigo, que é alguém onde o direito tem que atuar de maneira muito rápida e muito dura. Ou seja, essa pessoa dispõe de menos direitos e prerrogativas ao adotar ser parte de uma facção criminosa, de um grupo terrorista, de um grupo de extermínio. A classificação tem que ser muito precisa para você não começar a enquadrar adversários políticos dentro disso. Então tem que ser muito precisa, muito clara. E aí, com base nisso, você cria uma categoria especial em que as forças de investigação e as forças policiais terão meios de agir de maneira muito enfática nos estados e municípios. E a lei que passou agora, recentemente, ela já vai se encaminhando para isso. A gente tem já alguns avanços. Agora, a gente tem um problema prático, que é, a aplicação disso nos estados com os governadores, porque eu vou dar um exemplo, talvez um governador, o Kim ganhou aqui em São Paulo, ele vai querer fazer isso. Agora, o governador do Ceará, do PT, quer fazer isso? O governador lá da Bahia quer fazer isso? Eles não querem nada. Eu tive lá no Ceará, o Comando Vermelho não é que ele tá ganhando grandes batalhas, ele tá ganhando por WO. E não é que a polícia não quer fazer, é que o governador não mobiliza a polícia pra pegar o Comando Vermelho. Tem uma preguiça ou uma leniência, um acordo. Eu não sei exatamente a razão. Tem que tomar cuidado que ele ganha sempre na justiça contra mim. Mas, factualmente, o Comando Vermelho cresceu muito no Ceará. Então, talvez, mesmo com essa legislação, o governador se ausente. E aí tem que entrar a postura do presidente da República. Que é, e eu estou avisando, todos os locais tomados pelo crime organizado, nós temos que colocar eles em estado de defesa. Isso não é uma opinião minha, não estou tirando a palavra da cabeça. Isso é previsto na Constituição. E, por exemplo, membros do BOP, policiais do BOP, vários já falaram sobre isso. Olha, para você conseguir entrar na casa de uma pessoa em que o bandido se esconde numa favela, você precisa de um mandado, mesmo com a GLO. E precisa fazer isso sem um mandado. Com o estado de defesa você pode. Então você coloca só aquela região, só aquele bairro, aquela favela ou aquela cidade no estado de defesa. E aí você vai com as forças de polícia no estado, forças federais se necessário, e pega todo mundo que me casa e destrói, porque a gente tem que fazer uma limpa. É uma limpa geral mesmo, é prender e quem resistir, passar fogo, não tem muito o que fazer não. E matar quem precisa matar ali e acabou. Você elimina aqueles espaços, reconquista territorialmente aquilo, passa paralelamente uma nova legislação penal, aí não para os de exceção, para os inimigos, mas para a população em geral. Por exemplo, se eu roubei um celular, mas não sou um faccionado, o Kim já conseguiu passar um aumento de pena, mas tem que aumentar mais. Um crime à mão armada não pode ter progressão de pena, e um cara que te assaltou no meio da rua com uma arma, ele tem que pegar 20 anos de cana, sem progressão. Imagina, as pessoas não dão valor do que um assalto à mão armada, aquela pessoa pode te matar. Você tá, naquele instante,
com, vamos dizer, uma chave, morrer ou não morrer. Por causa do celular, às vezes. Por causa do celular. Óbvio que a pena contra esse cara tem que ser altíssima. Uhum. E a gente não considera. Outros países no mundo olham a legislação e falam, mas que loucura. Pô, quer dizer, um assalto à mão armada, boa parte dos casos o policial leva ele pra uma delegacia. Se ele não matou a pessoa, o cara vai solto. Menor de idade vai solto, volta a roubar no mesmo dia. Óbvio que isso tem que alterar. Aí a gente começa a mudar o que a gente chama de sistema de incentivo do crime. O criminoso começa a perceber que cometer qualquer crime, assim, é custoso. É muito custoso. E, paralelamente, a gente retomou as áreas. Com isso, nós temos que evitar que, mesmo com uma legislação pesada dessas, o crime surja novamente. Por quê? Nos Estados Unidos, há uma legislação muito dura para todos esses crimes. E existe crime, existe violência, existe cadeia cheia, porque existe uma coisa chamada homem burro. O homem burro, em geral, sem a presença paterna, ele toma decisões por impulso. Ele não faz esse cálculo econômico, né? Não De benefício e malefício. Porque se fosse só a lei e ordem, polícia, inteligência, não haveria mais crime. Em alguns lugares tem. Nos Estados Unidos é um exemplo disso, tem muito. A pessoa, pô, você vai fazer um assalto à mão armada, cara, você vai ficar preso pro resto da tua vida. O cara é um idiota, o cara vai lá e comete. E aí, cara, a gente tem que evitar dessa pessoa ser cooptada pelo crime. Aí qual é o papel do Estado? Aí é o que a gente chama de desfavelização. A gente tem que investir em infraestrutura, levar a escola, fazer o acompanhamento com o menino que vai entrar no crime. A gente sabe, tem literatura abundante sobre como é a cabeça do jovem que entra pro crime. Em geral, filho de uma mãe solteira, em geral com a pouca ou nenhuma presença paterna, em geral em lugares pobres, em geral com péssimo desempenho escolar. Você já sabe onde estão esses rapazes? Você consegue dar um acompanhamento psicológico, você consegue puxar ele pra si antes que o crime leve ele. Que é isso, ao retomar as regiões mais pobres do Brasil, que a gente precisa fazer. A gente precisa identificar esses meninos, ter um tratamento, ter um atendimento especial a esses meninos, para que esses meninos não sejam cooptados. E aí você faz o trabalho completo. Desfavelizei, tornei os bairros mais pobres em bairros bons, acabei com a favela, o menino, ele tem um acompanhamento para ele não ser cooptado, a taxa de crime cai, aí você começa a virar um país sério, que é o que a gente precisa ser. E pena de morte? Qual a sua visão sobre isso, cara? Porque eu já fui uma pessoa que era contra. E aí depois que eu me tornei pai, o algoritmo do Instagram começou a me entregar coisas sobre crianças. Tanto coisas educacionais, quanto também tragédias e casos de pedofilia e coisas que você lê assim e fala, cara, como é que isso aqui existe? Como é que uma pessoa faz isso, né? Abusa do ser humano no seu estado mais puro, quando ele é totalmente indefeso. É homem de 30 anos abusando de uma criança de 1 ano. Você fala, esse cara não pode viver em sociedade. Mas ele vai preso, fica um tempo lá e depois ele tá solto pra abusar de novo. Exato. Então, a China, por exemplo, ela aprovou pena de morte pra pedofilia. E eu tive que bater palma pra China de novo. Sim. Na Austrália eu sou socialista já. Porque tem várias coisas lá com as quais eu concordo, entendeu? Queria saber a tua visão. Bruno, o direitista brasileiro, se conhecer um pouco da experiência chinesa, ele vai ficar um pouco assustado com o que ele vai concordar. Lei e ordem. Vai entrar com uma caixinha de som no transporte público na China. Isso aí! Vão chamar a polícia ali pra você. Não tem isso. A China é um país sério. Existe uma coisa assim, antes do direito e esquerda, é você se levar a sério. O Brasil não se leva a sério. O Brasil não leva o espaço público a sério, não leva o sono do trabalhador a sério, não leva nada a sério. A gente é uma esculhambação. E aí, se você vai tentar ser sério, vão te zoar. Eu quero passar uma legislação muito dura, assim, jogou bituca de cigarro, é multa alta, se você é reincidente, você tem que tomar uma cana. Aí vai ter que pagar uma fiança alta pra sair. Por quê? Porque a pessoa tem que entender que o espaço público tem que ser respeitado. E o brasileiro aprende. Antigamente ninguém usava cinto de segurança. Passaram a usar. Brava. E o cigarro? Todo mundo fumava cigarro lá, tal, ia num barfo. Passou a lei, tá multando o bar e todo mundo se adaptou. Então o brasileiro se adapta. Só que você tem que querer adaptar o brasileiro a essas circunstâncias. Pois bem, tem que vir um presidente que vai proibir um monte de comportamento antissocial do brasileiro. Entrou no ônibus caixinha de som, cara, você vai ser detido. Que esse caixinha de som, você vai pra delegacia. Você não vai poder ficar infernizando os outros com seu barulho. Vou fazer uma festa sem avisar a prefeitura no meio da rua. Você tá ferrado. Não dá. A gente vai ter que acabar com um comportamento que chama-se antissocial. E que a gente chama de... Não, é que a gente é simpático. Não, simpático não, isso é antissocial. Né? Eu sou um cachorro caramelo. Voltando pra pena de morte, assim, porque eu dei uma volta aí da China, eu acabo fazendo esses devaneios. Eu sou conceitualmente favorável à pena de morte. Tem gente que não tem que existir. Tem gente que cometeu crimes horrendos que não faz sentido você imaginar que ela vai ser recuperada. Simplesmente não tem. E outra coisa, você não vai gerar na sociedade um senso de justiça se esse cara comete crimes em série e depois ele é solto. Qual é a resposta que está sendo dada para a sociedade? A de que o crime compensa e de que pagar imposto não vale a pena, que nem o teu direito mais básico é garantido. A gente nunca olha o direito penal sob a perspectiva da vítima. O direito penal brasileiro está sempre na perspectiva da recuperação
do ofensor. Então, como eu recupero o bandido? Eu não quero recuperar ele agora. Primeiro eu quero punir ele. E se o cara cometeu crimes hediondos, bizarros, pedofilia, cara, esse cara não tem que existir. Agora, pra fazer isso, a gente tem que fazer uma alteração na Constituição, porque é cláusula pétrea. Não é nenhuma PEC, é cláusula pétrea. Então, num primeiro momento, não dá pra fazer isso. Agora, se a gente tem um grande governo, eu acho que é uma questão da gente discutir, numa sequência, uma Constituição nova. Porque a nossa Constituição é horrível. Porque se você pensa até em algumas decisões já tomadas aqui no Brasil, né, em jurisprudência, há vários casos de, por exemplo, o cara foi lá e abusou da menina, o pai pegou na hora, ele vai lá e mata o cara. Esse cara, no júri popular, ele é absolvido. Exato. Então a sociedade está falando, não, nesse caso você fez o certo. Sim. Você defendeu sua filha, né, e acabou matando o cara no calor do momento. Isso acontece, não tem prisão para você. Né? Outro dia apareceu para mim um caso de um jovem de 18 anos que a namorada da mãe dele, né, a mãe dele tinha um namorado, matou a mãe. Aí esse cara foi preso, aí ele foi solto. Aí o garoto foi lá e matou ele. Eu tenho certeza que ele vai ser absolvido no júri popular. Eu não tenho dúvidas que vai acontecer. Porque o pessoal vai ver e vai falar, cara... É lógico. É o senso de justiça, só que a justiça não está sendo feita pelo Estado. E quando a justiça não é feita pelo Estado, as pessoas começam a achar que a justiça feita pelas próprias mãos é um ato em si de justiça. Né? Então, isso é um indicador de falência no nosso país, né, em termos institucionais. É óbvio. E tem um outro problema, que é um problema muito maior, e eu tô sentindo a chegada disso na vida institucional do partido. O Brasil entrou naquela coisa da luta antimanicomial. Isso já faz desde os anos 80. A ideia de que os centros de atendimento a pessoas com problemas mentais, vamos colocar aí, são lugares de tortura, e que, na verdade, isso tem muita literatura pós-moderna francesa, eu já li muito Deleuze, essas coisas. Na verdade, essa pessoa, ou talvez um esquizofrênico, um psicopata, um psicótico, esse cara, na verdade, vê o mundo sob uma outra perspectiva, ele é fragmento de várias coisas, e esse cara tem algo a agregar. Ele não tem algo a agregar, ele é louco. Pois bem, nós começamos a fechar nossos hospitais psiquiátricos aos montes. A nossa população internada em hospital psiquiátrico, em termos percentuais, é muito menor do que a de várias nações desenvolvidas que não entraram nessa loucura não, precisamos acabar com os manicômios. E aí a gente tá colocando na rua todo tipo de louco. Todo tipo de louco, sim, loucos de toda sorte. Desde loucos que são assassinos até louco puro e simples. Eu mesmo, agora no partido, colocou um monte de gente pra dentro, porque era o partido. O que veio de louco que eu tive que limar? Louco, gente precisava estar internada. A gente precisava estar numa clínica que tá surtando. Falei, meu Deus, cara, a família não olha pra isso? Não, porque virou tabu. Não, a luta antimanicomial, não sei o quê. Cara, uma pessoa, a gente foi pegar, porque o Kim entrou na justiça, entrou no STF pra tentar evitar que soltassem todos os psicopatas, os assassinos que estão nos hospitais psiquiátricos. E aí ele foi conversar com os médicos, os próprios assassinos falavam, olha, eu sou doente, se me soltar eu vou, né, abusar de uma criança, eu vou matar alguém, eu tenho que ficar preso. Mas o governo tá falando, não, você tem que ir pra rua que você tem uma subjetividade diferente. Isso é loucura. Então uma das coisas necessárias nesse caso é, nós precisamos voltar a internar um monte de gente no hospital psiquiátrico. Boa parte dos moradores de rua são pessoas com problemas psiquiátricos graves, e aí, em vez de elas estarem no hospital, elas estão basicamente morando no meio da rua, na pior condição possível, com todas as violações possíveis de direitos humanos, e com um político, porque o morador de rua, não sei o quê, com aquele padre que foi dando marmita e destruindo o centro. Isto é loucura. Isso é louco. Então, assim, nós temos que evitar isso, porque boa parte dos crimes que são cometidos, crimes violentos bizarros, eles são feitos por pessoas com gravíssimos problemas psiquiátricos. Essas pessoas que cometem esse crime, pena de morte, outras internação pra sempre, porque ele é louco. Só que o louco hoje tá cada vez mais na rua. O louco tá sendo normalizado. E agora pegando já na parte da economia, você citou, o Brasil é um país que está envelhecendo, e de fato isso está acontecendo. Se a gente pega até a nossa previdência pública, o ano passado a gente atingiu a marca pela primeira vez de um gasto superior a R$1 trilhão. Se a gente olha o que foi o embrião do nosso modelo previdenciário, a gente volta praticamente 100 anos no tempo, 1923, era a Lei Eloy Chaves. Naquela época nós tínhamos 14 jovens para cada aposentado. Hoje nós temos 4, desses 4, um é neném, segundo a OCDE, desses 3, 1,5 é informal, então você tem basicamente 1,5 cara para pagar aposentadoria para um. Só que a gente está tendo menos filhos que o francês, por exemplo, menos filhos que o islandês, que o polonês. Então a gente está abaixo da taxa de reposição da população, que seria 2,1, a gente está com 1,6 filhos por casal.
e num estágio onde a gente já perdeu aquele bônus demográfico, né? Porque o Brasil já está envelhecendo, já tem mais pessoas com 40 anos do que com 4. Daqui a pouco vai ter mais gente com 60 do que com 6. Como é que você vê o futuro do Brasil sob essa perspectiva, sendo que, pô, que torna uma nação rica ela ficar mais produtiva? E o Brasil tá com a produtividade estagnada desde os anos 80. O que, sempre que eu leio, eu custo acreditar, que eu falo, cara, como é que isso é possível? Anos 80 não tinha computador, não tinha smartphone, não tinha internet, agora não tinha tem nada, tanta internet que fica todo mundo nela fazendo meme e não fazem porra nenhuma. Já tinha eletricidade? Tinha, mas tinha muita gente que não tinha eletricidade. Não tinha nem TV. TV Entendeu? a cores era uma... Como é que não aumentou a produtividade do Brasil, né? E aí a gente não vai ficar mais rico, porque para um país produzir mais, ou é mais gente produzindo, passou essa fase, próximos 30 anos a população do Brasil não vai crescer, diminuindo. ou são as mesmas pessoas produzindo mais, só que o brasileiro não produz mais e a gente está discutindo Só ainda mesmo. diminuir jornada de trabalho. É uma calamidade. Isso é uma calamidade. Ainda assim eu estou otimista. Veja, primeiro eu vou aumentar o problema. Boa parte das pessoas... Mas seu otimismo está condicionado a você no poder. Tipo, se continuar o PT, você fica pessimista. Sim, eu sou otimista porque os ganhos de produtividade dados pela revolução tecnológica que está vindo agora, a gente está vendo, eles serão colossais. E se bem implementados com marcos regulatórios certos, você vai dar um salto de produtividade. E acho que a gente vai ter um salto de produtividade no mundo e um salto deflacionário para muitos produtos e serviços. Dado que a tecnologia vai propiciar isso. Tecnologia é uma baita força deflacionária, já vista que o que você tem num celular hoje, no smartphone, se fosse comprar separado nos anos 90, isso é uma fortuna, pô. Sim. Então, agora, é impressionante como, apesar das forças deflacionárias, hoje o campo produz muito mais do que lá atrás, a comida fica mais cara, sendo que ela é de pior qualidade ainda, né? Então toda vez que a gente cria uma força deflacionária, o governo vai lá e faz o quê? Inflaciona a moeda. Sim. Sim, até porque o agro nosso é usado no fundo pelo governo para gerar reserva para ele e gastar mal. É desesperador. Mas por que eu acho, assim, haverá essas forças e com um governo certo que tem uma agenda de competitividade, você consegue aproveitar essa espécie de surto de ganho de produtividade. O problema é que hoje não há estímulo nenhum a isso. E mais, ainda tem um problema. Onde há uma demografia maior, a maior nascimento de pessoas, são os lugares onde a educação é pior, os índices educacionais são piores. Então a gente está também formando uma massa de pessoas que estão nascendo agora, nem um pouco aptas a fazer o uso dessa tecnologia. Eles fazem um uso passivo. Tem um uso passivo mais escroto do que o cara que tá no jogo do tigrinho? O celular do cara é meme no TikTok ou no Kawaii, jogo do tigrinho, o auxílio, analfabeto funcional. Tem um problemaço. Mas dito isso, com uma agenda de produtividade e de competitividade muito séria, e com essa não só a pressão deflacionária, mas com ganhos naturais de produtividade que a gente vai ter, e escolhendo certas cadeias produtivas que vão ser, vamos dizer, muito vantajosas pra gente, eu realmente acho que quem tiver no topo da tecnologia, em tudo que envolva semicondutor, em tudo que envolva energia limpa e abundante, o Brasil, graças a Deus, tem muitos termos, do urânio que o Brasil tem, até a energia hidrelétrica que o Brasil tem, até a energia solar. Isso vai nos permitir entrar em determinados setores com alta produtividade, com geração de, não só de arrecadação, mas de empregos de qualidade, e você vai começar a criar uma massa que aumenta na média a produtividade brasileira. Nesse sentido, se alguém faz as reformas certas, a gente ganha uma segunda chance, né? Uma espécie de um atalho. As terras raras são isso. As terras raras, se você trabalhar bem geopoliticamente, a gente pode escalar uns 2, 3 degraus que a gente não consegue em termos tecnológicos, em termos de entrar em certas cadeias. Por exemplo, cadeia de drone, cadeia de motor elétrico feito com bateria. Lá tem o tal do disprósio. Tem disprósio lá em Goiás, que é aquela usina, aquela mina que foi vendida. O disprósio é muito usado para bateria de carro. Ele tem, eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu não sou nem da área, mas assim, tem uma questão que envolve aquecimento e funcionalidade da bateria. A gente tem. Como a gente faz para, sem ser fake, sem ser aqueles discursos de Lula de terra-brás, a gente tem uma cadeia que chegue até a bateria do motor elétrico. Porque hoje a gente tá vendendo lá um composto que vai pra gringo. Ah, não, dá pra chegar no ímã. Tipo, tá, mas eu quero chegar na bateria. Como é que eu chego na bateria? Vai ter que ter em algum momento uma agenda de competitividade, senão um americano ou um inglês, pra falar, não, olha, não adianta eu montar uma empresa no seu país, porque o tanto de imposto que eu pago, os custos trabalhistas, tem aqui o custo de energia, é um caos, não vale a pena, e um chinês já tá fazendo isso lá, eu vou perder pro chinês, então só me vende aí o seu disprósio e não enche o saco. Como a gente atrai isso? Como tem a transferência de tecnologia? Não dá pra ser ao modo brasileiro dos últimos 50, 60 anos. Reserva de mercado, subsídio do BNDES, renúncia fiscal. Esse é um modelo brasileiro falido, que quebrou as indústrias brasileiras e que criou essas distorções tipo Zona Franca. Pra gente ter uma cadeia, tem que ter uma super reforma de competitividade. E aí eu acho
Aí você falou, você tá otimista com um governo seu? Sim. Eu acho que com uma agenda dessas, você vai aproveitar certos atalhos que a gente vai ter. Terra rara é um, energia é outra, terra agricultável que a gente ainda não explorou tudo é outra, pra gente pegar um pouco aí pegar esse atalho e começar a buscar a diferença pros outros países. Porque hoje, se a gente falar, vou ter mais 20 anos de governo, assim, é Lula com um centrão aqui, uma direita meio Bolsonaro, tipo o Nicolas se vira presidente daqui a 15 anos, tamo ferrado. A gente tá muito ferrado. Porque não tem ninguém com uma ideia soberana e otimista e inteligente e produtiva do que fazer no Brasil. A gente tá muito ferrado. Imaginando que você foi eleito. E aí, geralmente, os políticos usam o primeiro ano de governo para fazer aquilo que é mais impopular, porém mais necessário para que o boi não morra e o carrapato fique sem alimento, né? Então, imaginando que você tem agora os 4 anos, mas tem nesse primeiro ano meio que uma carta branca, porque você tem muita popularidade e não vão querer ir contra o que você quer fazer. Então, o que a gente esperaria de um primeiro ano de governo do Renan Santos? O que você começaria a arrumar no Brasil, pensando que você tem esse capital político e, cara, tem 365 dias para gastar esse negócio no que pode ajudar muita gente em longo prazo? Primeira coisa, ainda em 2026, ou seja, na transição, como muitos presidentes usam a transição para fazer, especialmente as reformas econômicas, eu passei uma PEC da transição, já com a PEC que foi protocolada pelo Kim Kataguiri, de reforma fiscal, uma reforma fiscal muito, muito pesada para a gente resolver a relação dívida-PIB e a gente ter uma perspectiva de queda dos juros para facilitar investimento. Isso tem que se passar na transição. A PEC já está protocolada, já tem umas 70, 80 assinaturas coletadas, o presidente tem que entrar e falar, vamos passar isso agora. E a gente tem que fazer tudo para passar. Porque isso vai deixar a gente com um conforto do ponto de vista fiscal e até de entrada de dólares para a gente poder entrar aí quando eu tomo posse na segunda parte, que é mexer nas leis penais, mexer nas leis de execução penal, colocar certos lugares em estado de defesa e começar a destruir o crime organizado. E você gastar os 4, 5, 6 primeiros meses do ano destruindo o crime organizado e baixando muito a percepção do eleitor e do brasileiro de segurança. A pessoa fala, cara, eu consigo andar no meio da rua com o celular. Se eu conseguir fazer, nos 6 primeiros meses, a pessoa entender que ela vai andar na rua com o celular e que a capacidade pagadora dela, até por conta de uma queda de juros, que surpreenderia a gente a velocidade da queda de juros. Se você cai do 14 para 11, do 11 para 10, e como isso teria um impacto econômico, sem deixar virar inflação, claro, eu acho que você chega num ponto ótimo nos 6 primeiros meses, que vira um capital político através da aprovação colossal. E aí onde eu gastaria todo o meu capital político, comentei com você ao longo do podcast, nessa reforma administrativa do Estado brasileiro, que eu chamo de Lei de Responsabilidade Gerencial, que aí a gente altera o Brasil pro futuro, longo prazo. Aí estamos falando de eu ter deixado um legado que, se eu perder a eleição, se eu só fazer besteira, se eu mandar o galera tomar detergente, se eu ficar taxando blusinha o resto do mandato inteiro, o legado vai ser tão bom, tão bom, tão bom, que provavelmente eu seria o maior presidente da história do Brasil, fazendo essas 3 coisas. Então essas 3 coisas precisam ser feitas. Lógico que tem reformas microeconômicas de competitividade para fazer, que eu não coloco como as grandes reformas, mas essas 3 coisas, uma super reforma fiscal focada na despesa, uma retomada do território brasileiro que está na mão do crime e a geração de segurança em todos os lugares, ou seja, seu celular está livre. E 3, a lei de responsabilidade gerencial, eu tranquilamente teria sido o maior presidente da história do Brasil. Só com essas 3 coisas. Então eu preciso fazer isso no primeiro ano. Perfeito. Muito bom. Curtiu o vídeo? Então se inscreva no canal Derrete Cortes, deixa o like, comente aqui embaixo o que achou e compartilha esse vídeo com mais gente.